Ni hao, seus patriotas espião da China em Hong Kong, tudo bem com vocês? E a BBC fez aí um trabalho investigativo falando dos patriotas que denunciam atos anti-China em Hong Kong. 你哋啲同事都係咁樣，唔需要，因為我哋係閉門先嘅活動，都唔係話係因為咁樣就可以排除咗佢唔係公眾活動嘅。Quando o Reino Unido devolveu Hong Kong para a China em 1997, foi dada a garantia de que os direitos e as liberdades individuais seriam protegidos por 50 anos. Mas será que isso está sendo cumprido? 把香港特别行政区管制权牢牢掌握在爱国者手中，这是保证香港长治久安的必然要求。 A China declarou que somente patriotas podem governar Hong Kong. E discursos com críticas à China estão sendo punidos. Mas considerando que a China foi tomada por colonizador safado por 157 anos, e nesse processo teve um monte de chinês que ajudou os colonizadores safados, errado o Xi Jinping não tá, né? Quando ele fala, olha, Hong Kong deveria ser governado por patriotas. Ele não tá, né? 俾我哋舉報嘅人應該亦都接近100人，而有啲好明顯已經即係判咗刑入獄嘅都有嘅，都唔少嘅。 Será que, para provar sua lealdade, Hong Kong está arriscando perder sua identidade liberal? Sua identidade liberal? Que identidade que é essa? Identidade de um local que era governado por britânicos? Vocês sabiam que o governador de Hong Kong era eleito por Londres? Por Londres, aquela cidade que fica lá na Inglaterra, lá na Europa, e obviamente era um homem branco, que os juízes de Hong Kong, na sua grande maioria, eram homens brancos, e até hoje, na Suprema Corte de Hong Kong, tem 2 juízes que são homens brancos. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam, por exemplo, que a legislação de Hong Kong até os anos 70, início dos anos 80, não, os anos 80, na verdade, até os anos 80, era só em inglês, sendo que somente 4% da população de Hong Kong falava inglês num nível que eles conseguiam entender legislação. Então, quer dizer, a maioria das pessoas de Hong Kong não fazia ideia do que eram as leis do país, né? Nessa época, quando Hong Kong era separada da China. Porque a maioria fala cantonês, eles leem chinês tradicional e eles não sabiam falar inglês. Então, essa é a liberdade liberal que ela está falando, né? Só pode, né? Os direitos liberais que ela está querendo dizer isso aí, né? Ó, inclusive, essa área que eles estão mostrando aqui chama Porto Victoria. Aquele morro atrás desse prédio, tem um prédio gigante aqui, ó, aquele morro atrás daquele prédio chama Morro Victoria. É Parque Victoria, Avenida Victoria, Porto Victoria, é tudo Victoria. Mas culto à imagem é só quando é em país comunista. 我係陳朗昇啦，今年43歲啦。 Eles não estão falando chinês aqui, eles estão falando em cantonês. Ronson Chan é um repórter veterano premiado, ex-presidente do Sindicato de Jornalistas. É um defensor ferrenho da liberdade de imprensa. Eu estava lá em 2019. A popularidade de Ronson cresceu em 2019, quando ele transmitiu ao vivo os protestos pró-democracia em Hong Kong para milhões de espectadores. Pró-democracias com 30 milhões de dinheiro dos Estados Unidos, inclusive membros do Batalhão Azov. Você sabe o Batalhão Azov? Aqueles rapazes da hora lá da Ucrânia, sabe? Eles estavam em Hong Kong ajudando a organizar os protestos. Tudo pela democracia. 以前咧喺政黨啊、支聯會嘅位啊，而家就話呢個香港紮作文化推廣中心。 Ó, inclusive, eu já falei pro pessoal da Soberana, eles têm que assistir esses vídeos, esses documentários, porque, assim, eu vejo o pessoal indo fazer protesto no Brasil contra a polícia e tal, maluco, aprende com os caras de Hong Kong, cara, aprende, porque pelo menos isso, né, pelo menos eles ensinam como combater gás lacrimogêneo, spray de pimenta, essas bombas de efeito moral, aprende com os caras, mano. 見到我哋追住啊，就係水警啦，行路呢啦有個警員。 大家四目交投之後咧，衝埋嚟追住我哋噴。雞翼包飯同埋有呢個魷魚。Ah, Victoria Park, falei? 你唔好諗過香港會係咁，但係今日真係咁。
Em 2020, após um ano de protestos, a China reagiu. Passando por cima do parlamento da cidade, Pequim impôs a Lei de Segurança Nacional. A lei concedeu novos e amplos poderes para a polícia, incluindo maior vigilância com penalidades severas para crimes definidos vagamente, como prejudicar o governo ou conspirar com forças estrangeiras. Pois é, esse aqui é um ponto interessante, sabe por quê? Porque hoje existe eleição em Hong Kong. Vocês sabiam disso? Que antes de 1997 não existia eleição em Hong Kong? Hoje existe eleições de bairro. E aí esses delegados, esses vereadores, não sei bem como é que chama, eles elegem os níveis para cima. Mas antes de Hong Kong ser devolvido para a China, não tinha eleição. 港區國安法係香港走出困局，從亂到治嘅轉機。 A estratégia de Pequim funcionou. Hong Kong deixou de ser uma das cidades mais liberais da Ásia e passou a prender jornalistas e acadêmicos. O liberal, a gente sabe o que eles querem dizer com isso, né? Porque é liberal no sentido de podemos espalhar fake news, né? Centenas de pessoas foram presas por se manifestar. Até parece, né? Em qualquer país, inclusive na Inglaterra, existem leis contra secessão, por exemplo, que é separar o país, né? O Brasil tem isso. Existem leis contra discurso a favor da independência de não sei o que, sabe? Tudo quanto é país grande, assim, organizado, tem isso. A China também tem. Aí na China é repressão. Muitos sites de notícias independentes foram forçados a sair do ar. Por que será? Johnson transmitiu ao vivo sua própria casa sendo invadida. Porque os caras ganhando dinheiro de fora, espalhando fake news, espalhando apoio aos Estados Unidos para a independência de Hong Kong. É sempre assim, né, cara? 法庭嘅手令入嚟搜集案有關嘅嘢，咁罪名係串謀發布煽動刊物而家有法庭嘅手令。Olha só, a esquerda sabe dessas técnicas. Ué, não usam por quê? Sabe? Estão esperando o quê? Para usar os guarda-chuva, arrumar uns capacetes, sabe? E aí? Estão esperando o quê? Não é muito difícil. O lance do gás lacrimogêneo, inclusive, é usar... Eles cobriam com cone, eles metiam um cone, desses cones de rua mesmo, metiam um cone, jogava vinagre dentro do cone e apagava o gás lacrimogêneo. O povo não usa por quê? Não tem nada assim absurdo que custe muito caro, né, para combater essas coisas. 因為你阻礙緊我哋執行職務。Isso tudo é cantonês, gente. Faço ideia do que eles estão falando. Com o aumento do poder da polícia, surgiu uma regra chamada de apenas patriotas. Somente aqueles que juraram lealdade ao Partido Comunista Chinês poderiam ocupar cargos no governo. Mas precisa usar a camiseta da seleção também, não? 我係鄧德成，我絕對覺得我自己愛國嘅。 O empresário Ines Tang é um defensor de longa data de que Hong Kong tem uma relação mais próxima com a China continental. 嗱，而家咧，我哋一齊喺警總，咁我已經完成咗報案啦，有咗報案編號啦。好，今日多謝各位在場。今日我哋香港 Desde que a lei entrou em vigor, Tang e sua equipe passaram a postar vídeos cada vez que denunciavam alguém para a polícia. Eles identificavam possíveis infratores. Ah, sim, com certeza a esquerda brasileira precisa da ajuda da CIA para comprar guarda-chuva, né, cara? Para comprar vinagre. Pô, gente, pelo amor de Deus, né? Monitorando o noticiário. 我哋好快嘅速度，譬如 Olha só, Rafaela, eu falei com o pessoal da Soberana, os caras falaram, nossa, essas ideias são boas. É por isso que eu tô dizendo que eles nem sabiam, eles nunca se ligaram nisso. Eu não tô falando da esquerda brasileira do Brasil como um todo, mas eu nunca vi, sabe? Eu nunca vi. Vocês já viram? Vocês já vão assistir, assistam os vídeos. Eu tava lá, eu tomei gás lacrimogêneo na cara, eu vi os caras fazendo. Eu, sinceramente, eu nunca vi, cara. Um brasileiro organizado. E não necessariamente por causa da CIA, porque a CIA não tava no começo lá dos protestos organizando. Não tinha gente da CIA organizando ali a galera. Eu tava lá e eu vi como é que os caras fizeram. Então, assim, não é uma coisa muito, muito complexa de fazer. De novo, guarda-chuva não é caro. E os caras usaram muito guarda-chuva. Para proteger de bala de borracha, para proteger de agressão. É simples. Sim, tem muita coisa que é simples. Que aí quando eu vejo o pessoal se manifestando aí, a polícia vem para cima, primeiro que a galera não se organiza, tem que saber se organizar, para se defender na hora, né? E não usa nada para se defender. E fica tomando gás de lacrimogênio na cara, de bobeira. 我哋今日有新聞出街，我聽日就已經組織咗我哋個舉報隊，就走去警署度舉報。
Tang criou uma linha direta para que o público possa denunciar qualquer suposta infração ou crime de segurança nacional. Olha, eu vou falar, eu já vi vários protestos no Brasil e eu não vi os caras usar nada disso, tá? E não necessariamente precisa ser a grande imprensa transmitir para que seja usado. Não precisa transmitir, as pessoas só precisam usar, né? Eu não vi ninguém usar essas técnicas aí de nada, sabe? 我哋每個 Se 社會都 usa, eu 會 nunca 講 vi. 咯，睇下有冇啲咁嘅類似，我哋懷疑有可能係違反咗國安法嘅事情。咁我哋如果見到有咧，我哋就會去警署嗰度報案舉報佢。 Ah, isso mostra uma ignorância gigantesca, né? Soberano é um movimento de internet. Tá bom, se tu acha que a soberana só existe na internet, a UPEI é soberana, né? Tá bom, beleza. Tang diz que usou o próprio dinheiro para organizar atos de apoio à polícia durante os enfrentamentos com os manifestantes pró-democracia. É assim, aí é claro que assim, dos dois lados tem a parada, né? Porque é óbvio que também tinha a China colocando apoio, colocando dinheiro, né? É óbvio, né, gente? Aí quem tem carta joga com as cartas que tem, né? 咁個動機係咩啫？我又唔係政黨，我又唔係政客，我又唔係食政治飯嘅。 Pô, se essa é a casa dele em Hong Kong, o cara é rico, hein? Pra ter uma sala desse tamanho. 我仲要係攞錢出嚟去做呢啲活 Pode 動 não ser a 添。 casa dele. 咁個出發嘅係乜嘢？都話第一係愛國，第二我亦都愛香港。喺呢4年幾裏邊咧，個變化都大嘅。我叫做龐一鳴，即係一拳書館嘅老闆。 Com o aumento das denúncias anônimas contra manifestantes, ao menos 32 partidos políticos, grupos ativistas e sites independentes foram forçados a fechar. 咁就好似突然間成個城市咧就真空咗。喺我哋呢度咧就希望可以做翻到呢個保衞嘅角色。 Nesta noite, a livraria Book Punch está organizando uma palestra sobre a guerra na Ucrânia. Ah, 姓龐嘅，龐生，龐生，哦係。有冇數據借我？嚟講啊，第一名幫我哋收咗個投訴。你係冇領取到嗰個公眾娛樂場。因為一直都你哋啲同事都係咁樣唔需要，因為我哋係閉門私人活動，所以一直我哋都係跟你同事嘅即係指引去舉辦活動，即係私人活動登記名稱，跟住閂門咁就得㗎啦。咁所以都唔係話因為咁樣就可以排除咗佢唔係公眾活動嘅。我睇成個活動嘅進行，我知。咁睇啲乜嘢？就佢你哋本身嘅運作係點樣嘅話，我照睇啊。哦，係。Eu falei, né? Lembrando que tinha Azov nos protestos em 2019. 如果你認為 Só coincidência 我唔喺度睇嘅話咧，咁我做翻個記錄，咁我知道先。咁我知道先。但係個問題就係，因為我哋係會有需要繼續調查嘅。係。 Mas vocês veem que assim, é uma repressão, uma opressão tão grande que o policial tá ali e tem alguém filmando o tempo todo. Né? E o policial não manda a pessoa parar de filmar. O policial chega ali e fala, olha, tá aqui, eu tenho que fazer o meu serviço, tem uma pessoa filmando o tempo todo, eu não sei se é da BBC ou se a BBC pega essa imagem de alguém depois para usar, mas tá ali, né? O policial podia ter mandado a câmera parar e o cara não faz. O policial permaneceu por 15 minutos e depois saiu. O evento foi autorizado a continuar. Aí, viu? Ele voltou mais 2 vezes naquela noite e informou a Pong que ele poderia ser processado por organizar um evento público sem autorização. Pong diz que a Book Punch foi inspecionada até 10 vezes em 15 dias por diferentes departamentos do governo. 好聽到你哋咧都明白到咧，我哋14五規劃同 Tudo isso é cantonês, gente. 香港發展嘅關係啦。 Agora, todas as escolas têm aulas obrigatórias sobre a identidade nacional dos jovens. Óbvio, 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 óbvio. Gente, quem nasceu antes de 97 tem uma carteirinha de cidadão do Império Britânico. Vocês sabiam disso? Que dá direito o cara morar, acho, na Inglaterra, alguma coisa assim. É por isso que, inclusive, tem tanto indiano, tanto paquistanês e pessoas do Oriente Médio, que eram ex-colônias, morando na Inglaterra, porque eles ganham a carteirinha. Então, na cabeça dessas pessoas,
eles se acham melhores. Não só a galera que veio antes de 97, mas a galera que cresceu depois, inclusive. Eles se acham melhores porque eles dizem que eles não são de Hong Kong. Inclusive, tem uma chinesa aqui que eu conheço de Hong Kong, que ela falou, não, mas eu não sou chinesa, né? Eu sou hongkonesa. Aí a gente falou para ela assim, olha, tu pisou fora daqui, tu é chinesa, sabe? Aqui dentro, tu pode achar que, não, eu sou diferente, eu sou melhor, ou sei lá, porque tu é de Hong Kong. Mas a partir do momento que tu pisar em qualquer outro lugar do mundo, eles vão dizer que tu é chinesa. Não faz diferença, sabe? Então, o povo de Hong Kong ainda tem esse sentimento de, não, a gente é melhor, a gente é diferente, a gente não é China, justamente por conta da colonização dos britânicos. Então tem que ter aula de ensinar a gente, vocês são chineses que nem a gente, sabe? Porque foram 157 anos de colonização e propaganda. E o pior é que, assim, na colonização eles eram seres humanos menores, né? Tinham áreas de Hong Kong que os chineses não podiam morar, tinham áreas de Hong Kong que os chineses, para poder sair à noite, eles tinham que carregar uma lanterna. Tinham áreas de Hong Kong que prostitutas brancas, prostitutas chinesas não podiam trabalhar. Tinha um sistema de apartheid muito parecido com o que acontece na África do Sul, só que numa escala muito menor. E de alguma forma, esses chineses de Hong Kong se acham melhores por causa disso. É síndrome de Estocolmo, que chama. 公民教育同埋國家安全咧，其實係唔可以將佢分割嘅。Shanlui Lingyi ajuda as escolas a promover um senso mais forte de identidade chinesa. Com certeza, antes de 97, existia educação em Hong Kong que eles tinham que respeitar a rainha, né, a Rainha Elizabeth, que quem mandava em Hong Kong era a Rainha Elizabeth, toda essa pataquada da Commonwealth, né, que são os países que pertencem ali ao Reino Unido, acho que chama Reino Unido. Enfim, com certeza tinha isso, porque tinha um governador branco, cara. Imagina que você é um chinês e o governador de Hong Kong é um homem branco que foi eleito por Londres. Com certeza tinha aulas ou tinha alguma coisa no sistema de educação que fazia os chineses entender, tá certo isso aqui, né? Isso aí mesmo, tem que ser assim. Agora, se a China faz o contrário, não, aí não pode. Não, aí tá errado. E a liberdade individual e liberal de Hong Kong, cadê? Pô, isso é velho, né? Estudos liberais foram substituídos por um curso sobre ideais de cidadania, legalidade e patriotismo. Estudos liberais, o que isso quer dizer? Tanto faz. Os livros que continham as chamadas ideologias ruins têm sido removidos das bibliotecas públicas. Ufa! Alguns livros didáticos novos afirmam falsamente que Hong Kong nunca foi uma colônia britânica. Porque não foi. Olha só, moça, vou te falar um negócio. Quem decide o que era não são os britânicos, tá? A China diz que Hong Kong esteve sob o domínio colonial britânico. E é isso aí. É a China que tem que decidir, cara. Não é a Inglaterra que vai decidir a história de Hong Kong. Já passou dessa fase, sabe? Chora no travesseiro que é mais quentinho. Viagens para Tu vê como a BBC distorce, né? Porque ela fala, olha, nos livros didáticos diz que Hong Kong nunca foi colônia da Inglaterra. E aí ela não adiciona informação nenhuma. Para quem ouve só essa parte da BBC, vai ficar entendendo que, como assim a China está reescrevendo a história? Vocês pegaram como é que é a parada? Vocês pegaram o esquema? Como ela não explica, quem só assistiu o vídeo da BBC vai pensar, mano, a China tá reescrevendo a história, e aí daqui a pouco vai aparecer num Nerdcast da vida os caras comentando, porque a China falou aí que agora Hong Kong nunca foi colônia da Inglaterra, sendo que não é esse o ponto, né? A BBC é ligada a Londres, eu não sei, o nome da BBC é British Broadcast Corporation, talvez seja ligada a Londres. Na verdade, o que eu falei, né? Foi o que eu falei. Não foi colônia, mas teve sob domínio colonial. Para a China continental, agora são obrigatórias para todos os alunos do ensino médio. 呢幾年嘅學校嘅改變咧，其實係隱隱地已經係滲咗出嚟，即好似你啲花喺個花園，你初撒種嗰時佢冇味。 Gente, a BBC é uma empresa, se não me engano, ela é estatal, né? As pessoas têm que pagar um imposto obrigatório na Inglaterra
para a BBC, e se elas não pagarem, elas podem ser punidas, tá? É assim que funciona. 但係隨著嗰啲花朵長大咧，你會發覺到嗰個味喺度嘅。我而家就係聞到一啲咁嘅味咧。Ronson Chan diz que a liberdade de imprensa em Hong Kong foi dizimada. Durante a transmissão ao vivo, Ronson foi preso e acusado de obstrução. Porque assim, antes, né, dessa lei de 2019, podia ter mídia, imprensa em Hong Kong a favor de separatismo. Podia ter imprensa em Hong Kong a favor da colonização britânica. Quando a Rainha Elizabeth morreu, foi uma cabeçada de chinês colocar flor lá na embaixada da Inglaterra, sabe? Então, antes da lei de 2019, podia ter esse tipo de coisa. Agora não pode mais. Não pode mais. É simples assim. É porque essa pessoa que está falando, está narrando, né? Eu não sei se fala que escreveu esse texto, mas essa pessoa que está narrando, ela fala do ponto de vista da BBC, que é uma rede britânica, né? Então, eles têm um interesse nessa história toda, porque eles que eram os donos de Hong Kong antes. 你用咗有條咁犀利嘅法例對傳媒嘅話，對傳媒一定係有個寒蟬效應啦，一定係會大家好小心去講嘢啦，好擔心啦。即係法官、法庭覺得你哋做嘅報導就你嘅政治立場係唔支持政府嘅，所以你做嘅報導就係政治性嘅，你就已經唔係新聞機構啦，所以咧你就係有煽動啦咁。Com receio de que a ascensão dos patriotas tenha ido longe demais, Tang parou de denunciar suspeitos. 每一件事咧，你做過咗龍咧，一件好事就會變一件壞事，因為過度咗之後咧，就變咗極端民族主義。極端民族主義對任何一個國家嚟講，Aí sim, isso eu concordo mesmo. Nacionalismo não é extremo, não é bom para ninguém, né? 好多唔開心嘅時候，你可以真係放鬆，真係唔好去諗啲困難嘅事。我其實近呢半年咧踢親波好多時都好火氣嘅。Mas tu vê, é tanta censura, é tanta opressão que esse cara tá na BBC dando a opinião dele sobre essa coisa toda e tá tudo certo, sabe? Tá aí o cara jogando futebol, muita opressão. 去舉報啦，帶嚟咗好多滋擾啦，係幾困惑嘅，但係冇辦法咯。都係嗰句啦，行得正企得正。總言之，我出得翻嚟穩穩陣陣，我繼續做。O nome dos times dos caras é Newcastle United. Newcastle é um time da Inglaterra, né? Newcastle United Hong Kong. Até o time dos caras tem nome em inglês, cara. 個記者我就算，同佢哋踢下波咁樣我就算。Estima-se que 300 mil habitantes de Hong Kong tenham deixado a cidade desde que a Lei de Segurança Nacional foi imposta. Só que 2019, moça, também teve a Covid, né? Então 2020, na verdade, um ano depois. Então muita gente foi embora de Hong Kong por conta das políticas da Covid. Inclusive, por exemplo, aqui na China nunca teve, né? Na China continental. Mas em Hong Kong tinha multa de 5 mil Hong Kong dólares. Alguém faz as contas aí, quanto é que vai dar isso em real? Se a pessoa não usasse máscara na rua, tinha multa. Então, muita gente foi embora por causa disso, porque não quis ficar lá naquele processo de quarentena, de teste, de máscara, etc. Simples. Então, não dá para saber quantas mil saíram por causa da Covid ou quantas mil saíram por causa da Lei de Segurança Nacional. Então, né, é muito fácil manipular a informação. Né? Ronson diz que continua a viver ali por amor a Hong Kong. Ele vai para onde? Vai para onde também? R$3.600 de multa. A segurança nacional é a prioridade máxima para qualquer país. A Lei de Segurança Nacional visa uma minoria extremamente pequena de pessoas e organizações que representam uma ameaça à segurança nacional. Mas é isso mesmo, né? É isso mesmo. Então, assim, errada a China não tá, cara. Não tá. Porque se deixar aberto como estava antes, tem toda uma mídia, toda uma força, como eu falei, 30 milhões de dólares dos Estados Unidos bancando os protestos em 2019. E vocês acham que tá certo? Não tá, né?